mas ela busca sinais de que ela vai ser abandonada ou de que ela já está sendo abandonada. E aquilo ali é o suficiente, aquilo ali é o gatilho para uma nova crise. Antes de falar sobre o transtorno de personalidade borderline, primeiro a gente precisa entender o que é personalidade. A personalidade é um conjunto de hábitos, modos de pensar, modos de sentir, né? Tudo que forma um padrão na nossa parte cognitiva, nos pensamentos, nas emoções e na parte comportamental. Então, a personalidade, elas são traços de comportamento, como eu falei, e da parte cognitiva, que consiste na minha essência, consiste em quem basicamente eu sou. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, nós estamos falando de um transtorno que afeta exatamente na forma como a pessoa age, na forma como a pessoa pensa, na forma como a pessoa sente. Então ele vai ter, os sintomas dele estão ligados a esse conjunto de características que faz parte da essência da pessoa. Isso torna o diagnóstico muito complexo, principalmente no sentido de conseguir diferenciar o que é um possível transtorno e o que é de fato a pessoa. Dito isso, vamos em frente. A primeira notícia que se tem a respeito de algo próximo do que a gente conhece hoje como transtorno de personalidade borderline foi trazido por Hughes em 1884. Essa primeira definição teve como objetivo identificar um padrão de indivíduos que oscilavam entre a demência e a normalidade. Somente a partir ali do DSM-3, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, na década de 80, que houve uma configuração mais próxima do que nós temos hoje do transtorno de personalidade borderline. Basicamente, a gente pode definir o transtorno de personalidade borderline como um padrão de hipersensibilidade e instabilidade nos relacionamentos e na autoimagem, representando flutuações extremas de humor e comportamento. Pacientes com transtorno de personalidade borderline normalmente não toleram ficar sozinhos, não toleram o sentimento de serem abandonados. Então, eles muitas vezes se antecipam a situações que podem representar uma perda ou um término de relacionamento e acabam tendo comportamentos mais impulsivos que vão levar a esse término, terminam por conta própria. É muito comum encontrar nesses pacientes comorbidades relacionadas, por exemplo, à ansiedade ou transtornos de depressão. Esses pacientes tendem a ter esforços muito grandes e muitas vezes extremos para evitar o abandono, como comportamentos manipuladores, por exemplo, tentativa de suicídio, de automutilação, no sentido de ser a última estratégia, a última fórmula, né, de conseguir evitar esse possível abandono. Importante observar ainda que esse abandono não necessariamente é um abandono real. Muitas vezes, partindo do princípio que há uma instabilidade na parte cognitiva, né, uma distorção na parte cognitiva, principalmente relacionada aos pensamentos, é muito comum haver distorção desses pensamentos. Então, a pessoa, ela interpreta, ela busca interpretar, claro que não conscientemente, mas ela busca sinais de que ela vai ser abandonada ou de que ela já está sendo abandonada. E aquilo ali é o suficiente, aquilo ali é o gatilho para uma nova crise. E como que é desenvolvido esse transtorno? Há alguns estudos que falam a respeito de alterações nas funções cognitivas, nas funções cerebrais relacionadas às questões cognitivas, como, por exemplo, as áreas que controlam o pensamento, que controlam as emoções, não só na parte estrutural, como também nas conexões cerebrais que atuam nessas áreas. Um outro traço interessante, né, que os estudos indicam
é que essas pessoas possuem um traço chamado, um traço de personalidade, um traço genético, elas herdam esse traço, né, da família, um traço genético chamado de neuroticismo. O neuroticismo é uma sensibilidade maior ao que eles chamam de emoções negativas, ou seja, a pessoa ela é mais sensível à raiva, à ansiedade, à tristeza, ao medo, né? E isso acaba influenciando também no desenvolvimento desse transtorno. Um outro aspecto que também é muito comum, costuma acontecer muito, são situações, a vivência, a experienciação de situações traumáticas ligadas ao abandono, ligadas à perda, abusos, né, sexuais ainda na primeira infância. E isso molda a personalidade da pessoa em conjunto com outros fatores, né, como eu já falei, fatores biológicos, fatores genéticos, e isso pode ser aí um fator potencial de desenvolvimento do transtorno. Uma característica muito clara do borderline e que acaba se diferenciando de alguns outros transtornos, como por exemplo o transtorno bipolar, é a sensação, a tentativa muito intensa de evitar o abandono, né? Normalmente o bipolar não tem essa questão tão intensa assim ligada à perda, ligada ao medo de ficar sozinho, a esse medo crônico da solidão. Então, isso é uma característica muito importante para a gente conseguir diferenciar um transtorno e outro. Uma outra questão, né, que é uma característica bem clara do borderline é essa instabilidade nas relações. Normalmente são relações muito intensas no primeiro momento. Essa pessoa ela se entrega demais, ela cria, né, laços afetivos muito fortes num primeiro momento, quando a paixão é maior, né, principalmente falando de relacionamentos afetivos, amorosos, e tem uma tendência muito grande disso dar errado, né, disso não funcionar, porque a construção do relacionamento ela pula etapas, né? Então, e como eu disse, por ter aí uma dissonância, né, por ter aí uma distorção nos afetos, nas cognições, isso pode influenciar também, né, nessa instabilidade, de ir do céu ao inferno muito rápido. Né? A pessoa ela acaba oscilando o humor de maneira muito rápida a partir desses gatilhos, a partir dessas situações que acontecem e que podem representar aí um sentimento de abandono. Uma outra característica muito frequente é uma autoestima mais baixa, no sentido de que, como a pessoa ela tem essa instabilidade na autoimagem, ela tem uma dificuldade muito grande de se identificar enquanto pessoa. Então é comum termos mudanças de visual, né, de roupas, de formas de vestir, de formas de se comportar, porque a pessoa ela tem muita dificuldade de se encontrar, de ser ela no mundo, de ter uma identidade própria, de identificar os seus valores, de identificar o seu propósito de vida, de identificar as coisas que ela realmente gosta. Na maioria do tempo, ela tá vivendo um personagem de acordo com aquele cenário ambiental que ela vive. Então, normalmente essas pessoas tendem a ter uma autoestima muito baixa, e isso acaba influenciando em todas as outras relações, como eu disse anteriormente. É comum também, né, como eu já disse, comportamentos impulsivos, né, comportamentos ligados aí à compulsão, ao vício, né, questões relacionadas a drogas, bebida, cigarro, sexo, atividades que geram adrenalina, que são potencialmente perigosas. Então é muito comum esse tipo de comportamento acontecer, também relacionado aí como eu já disse anteriormente, a tentativa de suicídio ou automutilação. Não necessariamente o suicídio em si, mas muitas vezes a automutilação, né? Então isso é algo potencialmente perigoso e que a gente precisa ter atenção. É fundamental, né, para a pessoa que tem esse transtorno de personalidade que ela faça o tratamento tanto
psiquiátrico, né, farmacológico, quanto o tratamento psicoterápico. Mas além disso, o tratamento, eu gosto sempre de frisar, o tratamento ele precisa ir além disso, ele precisa passar por uma mudança no estilo de vida, né, em hábitos que vão afetar positivamente essas questões, né, relacionadas aí ao nosso cérebro, ao nosso que vão ajudar no nosso bem-estar e no desenvolvimento de uma vida saudável. É totalmente possível a pessoa com o transtorno de personalidade borderline ter uma vida normal, mas é fundamental que o tratamento esteja em dia, que o tratamento esteja sendo feito da maneira correta nessas vias que eu falei. Importante frisar ainda, quando a gente fala de tratamento adequado, né, principalmente no que a gente fala da psicoterapia, que hoje a abordagem que tem a maior evidência científica para o tratamento do transtorno de personalidade borderline é a terapia comportamental dialética, a DBT.